Olha, esse aqui é um videozinho doméstico em que a gente vai falar um pouco sobre desarmamento, a lei do desarmamento. E eu convidei para estar junto com a gente aqui o... Coronel Lemos. Fala um pouquinho de você. Eu sou coronel da reserva do Exército Brasileiro e hoje eu trabalho numa associação das indústrias de materiais de defesa e segurança, que congrega as empresas fabricantes de produtos para as Forças Armadas e para as polícias, basicamente. São duas, né, as empresas da Taurus. Não. Nós temos mais de 200 empresas associadas. Né? Associadas? Além disso, você tem outro lance aí, que é o da licenciamento. Sim, eu também sou empresário, né, e tenho uma empresa que hoje, esse ano, está completando 28 anos, que lida com regularização de produtos controlados, empresas que mexem com produtos controlados ou pessoas físicas, né, que lidam com produtos controlados, como registro de arma, porte de arma, veículos blindados, que são produtos controlados. Né? A minha empresa basicamente lida com esse tipo de atividade. Queijo preso. Esse moço aqui. Esse moço aqui. Fala de você. Eu sou artista plástico, fui publicitário e graças a Tereza e ao Enio escrevo hoje. É isso. E você não está fazendo propaganda do porta de privada? É para fazer, propaganda da porta de privada. A porta de privada está crescendo cada vez mais e é um núcleo, parece estar se tornando um núcleo de pessoas aglutinadas em torno de uma mesma filosofia e de um mesmo conceito, que a gente dá uma limpada nesse país, né? Limpada mesmo nesse país, né? O Marco Angeli não entende nada de armas. Não sei porque que eu convidei. É para ouvir falar a voz do povo. A voz do povo é a voz da ignorância. Então, quem sabe ele possa ser contributivo, refletindo os preconceitos, os medos e as besteiras que se falam sobre armas. Então, vamos pegar essa coisa do porte e do calibre restrito. Então, só para comentar, como você disse que eu não entendo nada de arma. O que eu entendo de arma é uma coisa extremamente simples. Eu tive arma na minha vida e só tive, não por gostar de armas. Tem gente que gosta de arma pela ferramenta, como gosta de um carro. Eu tive arma para me defender, porque eu fui vítima de violência e tive que comprar, possuir uma arma para me defender, que eu acho. Quando é que foi isso? Quando você comprou isso? Isso faz uns 15 anos. Ou seja, você podia entrar numa loja e comprar uma Foi o que eu fiz mesmo. Um 38. Exatamente. Eu tinha acabado de ser assaltado, fui assaltado por refém dentro do meu estúdio. E no dia seguinte eu achei que eu tinha que me defender de alguma forma. Eu entendi. A lei que é chamada de Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, ela foi colocada com a filosofia de que arma na mão da população gerava mais violência, que é uma falácia, né? Isso a gente pode comprovar nas várias sociedades que têm como cultura, né, a possibilidade do cidadão ter a sua arma para sua defesa, defender sua vida, sua família, que os índices de violência não crescem por causa disso, muito pelo contrário. Né? Porque quem está na ilegalidade vai continuar na ilegalidade. Então, quem respeita a lei vai continuar respeitando a lei e se não respeitar, ele vai ser punido. Então, você sabe que eu já falei com muito policial sobre isso, e há uma concordância. Qualquer cara que armado, miliciano, um detetive, um delegado, você pergunta para ele honestamente, qual é a tua? Você é a favor ou contra o porte de arma? Todos são a favor. Verdade ou mentira? Sim, mas hoje tem uma corrente muito forte, né, para modificar essa lei 10.826, que seria a lei que controla o uso de armas no país, de forma a liberar a possibilidade das pessoas terem porte de arma. Né? O porte não está proibido, mas ele está muito restrito. Ele depende de uma interpretação, né, do delegado lá da Polícia Federal, que vai verificar o processo de requerimento de porte de arma. O porte existe. Não, o porte existe ainda, mas em casos extremamente restritos. Você tem que justificar. Praticamente não existe. Na prática não ocorre. A burocracia está armada de tal forma
que torna proibido você ter arma. Isso É uma safadeza essa, legal. E criou, essa dificuldade toda criou uma noção na população que hoje não pode mais ter arma. Não é bem assim. Pode ter arma. Você pode ter uma arma registrada, você pode ter a posse da arma. Você não pode andar com porte da arma, você não pode andar com ela na cintura. Se você for uma loja de hoje, você diz assim, eu quero uma Glock. Você tem que entrar com um processo pedindo autorização para aquisição, vai ser analisado se você pode adquirir ou não. E se for autorizado a adquirir, você vai adquirir a arma e depois você vai ter que registrar essa arma. Né? O próprio processo de aquisição de uma arma é um processo bastante burocrático, com uma série de exigências. Então não é qualquer pessoa que consegue tirar. E acho que também não tem que ser qualquer pessoa que tem que tirar. Claro. Você tem que provar que você é uma pessoa honesta, que tem controle emocional para ter um instrumento como uma arma. Né? Isso tudo está previsto na lei. Porque como é que era antigamente? Antes da lei de 1826, registro e porte de arma era concedido pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, Polícia Civil. Isso passou para o nível federal, então passou para um sistema federal. Então todas as armas hoje registradas, elas estão num sistema chamado SINARME, as armas de uso permitido para a população. Né? Estão no sistema SINARME, que é controlado pela Polícia Federal. E existe um outro sistema, que é o SIGMA, que é voltado para atiradores e colecionadores, que é controlado pelo Exército Brasileiro. Então são dois sistemas existentes distintos que não se falam. Né? Então hoje, para você ter uma arma de uso permitido, você tem que entrar com um processo na Polícia Federal, né? Que é um processo burocrático, difícil e muitas vezes é negado, sem uma justificativa, às vezes plausível. Você cumpre todos os requisitos e às vezes é negado. Agora, isso no caso não do porte, de simplesmente... Posse de arma. Você poder ter na sua residência, ou no seu local de trabalho, sendo você o proprietário ou o administrador daquele local de trabalho, é o que a lei prevê. O colecionador pode ter armas... O colecionador é uma outra situação. Que não seja de uso permitido, por exemplo. Então, pode ter de uso restrito o atirador ou o colecionador. É uma outra situação. O que acontece? Você prova que você pratica o tiro esportivo, não é? E você entra com um processo no Exército para se tornar um atirador esportivo, o processo é muito similar ao da Polícia Federal, em termos de comprovações. Você tem que se filiar a um clube de tiro, mostrar que você tem regularidade na prática do tiro, seja para competição ou seja para esporte de lazer. É possível. Né? Esse segmento da sociedade, são os atiradores colecionadores, é expressivo. Hoje nós temos mais de 100 mil atiradores colecionadores. Você sabia disso? Não sabia. Por isso que eu estou comentando, que eu acho que de repente... E esse número está crescendo. Tem tido uma procura muito grande para filiação de pessoas, justamente para poder ter essa possibilidade. Porque a população sente a necessidade de ter uma arma para defender a sua vida, defender a sua família. E a prática do tiro é uma forma de você estar habilitado a ter esse instrumento. Né? Usar bem esse instrumento. E usar bem o instrumento. Que a gente escreve. Mas isso linka, de certa forma, isso que você falou, o cidadão está que você está brincando, da coisa do cara está com a arma, e você desiste porque você... Até que ponto a sociedade, o cidadão comum, esse argumento é válido para o cidadão comum? Para quem defende o desarmamento, até que ponto esse argumento é válido? Você dá arma para o cidadão comum, ele vai sair por aí matando gente, né? Hoje a população sente na pele que aquela falácia de que tirar a arma do cidadão vai diminuir a violência não funciona. Né? Você está tirando a capacidade de se defender. Quem é direito vai continuar sendo direito, ele vai respeitar a lei. Quem não é direito vai continuar não respeitando a lei. Com a faca na mão, ele faz uma vez. Faz. Ou seja, o problema não está no instrumento, mas está no ser humano. Né? O ser humano pode pegar uma caneta e furar teu pescoço e te mata. Um carro é uma arma muito mais efetiva e mata mais. E mata mais. Você pode ver, o Estado Islâmico está usando veículos agora para matar. Não é porque não é controlado, não é um objeto controlado, qualquer um pode ter acesso. O cara vai com o veículo e pega, atropela não sei quantas pessoas. Então, é uma arma também. Então hoje, se a pessoa não tiver habilitação para dirigir e não souber dirigir, ele pode matar muito mais do que uma arma. Não é verdade? Então isso é uma coisa muito relativa. Tem muitas correntes que defendem uma coisa ou outra, existem. É lógico que uma pessoa, para ser habilitada a portar uma arma, ela tem que ter estabilidade psicológica, não pode sacar uma arma por qualquer motivo e querer matar o outro, lógico. Quando eu vejo numa estrada uma 500 veículos parados,
por um problema qualquer, e todo mundo sendo assaltado por meia dúzia de pivetes, com a arma na mão, com a R15 na mão, e você não pode fazer nada, e você vê os caras vindo para você, assaltando e rindo, e um deles com o dedo mole aí pode matar alguém. Pois é, então, hoje... E você não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Hoje o crime no Rio de Janeiro já está assaltando de fuzil. Você vai reagir com fuzil? Não tem como, nem com carro blindado não adianta. Esse é um outro problema, porque os caras estão armados com armamento pesado. Então, e por onde é que está entrando essa mão? Está vindo da mão da população? Não, porque a população não tem nem acesso a esse tipo de arma. Na verdade, isso aí entra pelas fronteiras. Então, onde é que está o problema? Está na permeabilidade das nossas fronteiras que entram armas. Agora, quando você pega um vigia, por exemplo, outro dia eu estava conversando num banco, falando com um vigilante, e ele está lá, 38 dele. O infeliz atira, cada ano ele atira 6 tiros. Era isso que ele me contou. Porque essas empresas fazem o mínimo exigido pela lei. Mínimo investimento e só o que é exigido pela lei. Então esse pessoal, em geral, são muito mal preparados. O ideal, então, eu estava pensando justamente nisso, o ideal de preparação seria uma espécie de carteira de habilitação, por exemplo, um cursinho que a pessoa fizesse. Então, na verdade, assim, é uma questão de como cultura. se fosse um carro. O carro precisa ter um certo treino. Quando você tira isso da cultura de uma sociedade, a sociedade perde o trato com isso, né? Diferente do... Você vai para os Estados Unidos. Lá faz parte da cultura. Então, todo mundo lida com arma, não tem essa mística da arma, o medo da arma. Assim, a criança aprende a praticar tiro, como uma forma... Os brasileiros aprenderam. Então isso faz parte da vida. Sabe o que pode, o que não pode, sabe lidar. Hoje não, hoje aqui virou uma coisa mística. Há muitos anos se trabalha isso, né? Em Israel, eu morei em Israel. Sim. Numa certa época da minha vida. E as pessoas lá, o pessoal que trabalha no campo, trabalha com uma pequena metralhadora pendurada nas costas. Acho que você deve ter esse dado. Nesses ambientes, em Israel, no Texas, né, que é um dos caras... Existem estatísticas da violência gerada pelos cidadãos armados? Extremamente baixa, extremamente baixa. Eu acho que vai para a mídia. Parece um louco lá, mata, vai para a mídia. Mas não se compara nem de perto a violência que a gente tem no Brasil. Outra falácia. O Brasil, é um argumento usado pelo pessoal. O Brasil é um país pacífico. Não, o Brasil não é um país pacífico. Hoje nós vivemos um clima de guerra civil. O Brasil não é um país pacífico. Então essa é uma outra falácia. Para que precisa ter força armada? Para que precisa ter arma na população se o país é pacífico? O país não é pacífico. Onde que o país é pacífico que morre 100 e poucas pessoas por dia? E essa besteira de calibre proibido? Então é outra herança de uma... 1934. Então isso é coisa do passado. Ou seja, essa legislação ela não evoluiu, não se atualizou. Então, existiam alguns argumentos que hoje já não são mais válidos. Então, essa legislação precisa ser atualizada. Uma pistola, um revólver, o calibre máximo que você pode usar é 38. Ou 380, ou 7,65, que são calibres equivalentes. Mas 9mm já não pode. A alegação é baseada em letalidade. Agora, isso é uma besteira tão grande, porque as balas hoje são diferentes de antigamente. Isso é verdade. Você pega um calibre 22, tá? Tem munições de 22 que são extremamente letais. É que nem motocicleta. Motocicleta, antigamente, você comprava assim, era 250, 150, 250, 350, 500, 700... Então o poder era cilindrada. Hoje você pega uma 250, ela voa, né? Trabalhada? Sim, a tecnologia evoluiu. O propelente, né, que a pólvora evoluiu. Né? O próprio projetil, né? A engenharia do projetil evoluiu. Né? As próprias armas evoluíram, né? Então hoje você tem munições de calibres menores com alta velocidade, alta energia cinética, né? Que causam lesões. Maiores do que... Por exemplo, a restrição ao calibre é para não dar ao cidadão um poder de fogo competitivo com o do exército. Na verdade, qual a preocupação básica, resumindo, é que armas de uso permitido caiam na mão da criminalidade, que elas se contraponham à polícia. Né, ou que tenham capacidade de ter o mesmo poder de enfrentamento com a polícia ou com as forças armadas. Então, essa é a preocupação. Isso é uma besteira porque a população não tem arma. Não. Se fosse isso, como é que esses caras têm fuzil, tem... Mas não é isso, é a munição que nós estamos falando. A munição, hoje, independe, a letalidade independe não é tão ligado do calibre. O calibre não tem nada a ver.
Você pode ter uma 22 com um calibrinho vagabundo. Aliás, a R15 é uma 22. É um 556-22, é um 556. 2 milímetros. Tem a velocidade de uma bala. Eu falo projétil, eu não falo projetil. O que é melhor falar? Os dois são corretos. Uma bala do R15, por exemplo, que é 22, ela anda a 3.300 metros por segundo. O que significa que é mais do que o som. O cara que leva o tiro não ouve um barulho. É supersônico. É supersônico. E é um calibrinho vagabundo, teoricamente falando, né? E é uma arma de guerra. Né? Há uma série de... Mas os políticos não querem mexer com isso. Houve uma consulta do PT. O PT Então, produziu nesse... uma pergunta à população através de um referendo plebiscito. que estava previsto na própria lei 10.826. O que aconteceu? A população votou a favor da permanência do direito de ter armas. Né? E o que o PT fez? Ignorou completamente o resultado. Isso vem de governos lá de trás. Né? Não, mas agora o PT... Sim. Agora, eu tenho uma teoria. Então, o cerne da questão é por que os governos insistem em desarmar a população? Porque é mais fácil, porque não consegue resolver o problema, que é a entrada de armas por vias ilegais e a estruturação do crime. Eles não resolvem esse problema. Né? Hoje, dentro das cadeias, os elementos comandam o crime de dentro da cadeia. Com a tecnologia que nós temos hoje, isso é inadmissível. Né? Você tem bloqueador de celular, você tem formas de evitar, só que nada facilita. A legislação não facilita, a corrupção, né, sistêmica faz com que isso continue ocorrendo. Né? Então é mais fácil tirar de quem responde pela lei, que é a pessoa de bem. Eu tenho uma tese por respeito que responde a essa pergunta. Eu acho que o PT, lá atrás, ele tornou essa lei mais difícil, mais dura ainda, porque o PT tinha a intenção de dar um golpe de Estado. É sempre assim. Por uma coincidência enorme, no que nós estamos falando, o MST anda armado. Claro, né? Não é bobo. Que invadem fazenda, invadem propriedade. Cometem crimes e esses crimes são crimes interpretados como direito de manifestação social. Na verdade são crimes, né? Na verdade são crimes, né? Claro. Você matar, você roubar, você destruir a propriedade alheia, você matar animais, né? Você lesar patrimônios, né? Até acervos, não é mais crime. É inacreditável. Enquanto nós estamos discutindo aqui as firulas de como o cidadão comum pode se defender, esse pessoal, MST e tudo, os caras andam armados e eles não têm. Eles não têm esse problema. E mesmo bandido, traficante, que anda com fuzil, etc. Eles estão longe dessa preocupação. A cumplicidade do PT com as Farc nas fronteiras, o tráfico de droga. Você vê que o vice da Venezuela, eles são os sobrinhos dele pegaram uma cana agora lá nos Estados Unidos de perpétua. Quer dizer, nós estamos falando das injustiças armadas contra o povo que não pode se defender por causa do esmagamento da imposição da lei. É uma lei injusta, suja e seletiva. Sim. Nós não podemos andar armados. Se eu estiver agora, eu pego a minha bota aqui, eu digo, não, agora eu vou sair, eu vou até o supermercado. Agora eu não quero ser assaltado. Me deixa aqui, ok? Leva. Para uma blitz. Claro, você está contra a lei, claro. Não é só contra a lei. Eu estou acabado, porque o crime é inafiançável. Se for caso de restrito, é crime hediondo. Eles criaram uma dentro da lei aí que quem tiver com calibre restrito é crime hediondo. Ou seja, se você... Armas de uso das Forças Armadas. Se você sair com 38 e você for preso, você já se ferra, porque você vai em cana... Crime hediondo é equiparável a sequestro, né? Ou não, né? Sequestro é um crime hediondo. Agora, se você sair com uma 9, acabou a tua vida. Acabou a tua vida.
Agora, e se você cair numa delegacia em que o cara seja do PT, o delegado seja do PT, Sim. ele diz assim, oba! Oba! Pegamos o Hélio! Vamos nessa! A evolução é simples, a evolução é a Venezuela, a evolução disso tudo que nós estamos falando. Onde o cara tem um grupo paramilitar que se chama Coletivos, que anda armado de narcotraficantes a serviço do governo. Por isso você sabe, né? Armado até o pescoço, inclusive com fardamento do exército. É um grupo que não é militar, se chama Coletivos, anda com todo o equipamento, é cedido todo o equipamento do exército, isso gera revolta, inclusive, entre os militares, de verdade, porque falam, pô, eu estou trabalhando do lado de bandido, de narcotraficantes. Essa é a evolução do desarmamento, na verdade, de deixar a população indefesa, né? E jogando... O Maduro, por exemplo, só gasta todo o dinheiro que tem para comprar armamento. Ele, para se armar contra uma população completamente indefesa. A gente estava falando, nós somos 3 pessoas aqui que os 3 já foram assaltados. Eu já passei por sequestro. Não só fui assaltado, como passei por sequestro. Já negociei sequestro de pessoas. Quer dizer, essa é uma experiência comum a todos nós. Duvido que em São Paulo, de 10 pessoas que a gente pegar, eu não sei que porcentagem poderia ser, mas pelo menos metade já passou por uma situação dessa, né? De estar completamente indefeso. Claro, o Estado não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo para defender a sua vida, né? Tá bom, existe a polícia, ela tem a missão dela de garantir a segurança pública, tem, mas ela não é onipresente, entendeu? Você vai para uma área rural, é um problema que a gente está vivendo. Você está num sítio sozinho, não tem telefone e te assaltam. Ou vem um bando, né? Em bando ou não, e você, o que você vai fazer? Você não pode pegar. Não, mas pegaram? Então aí cria um outro problema, cria muitas vezes uma situação irregular. O elemento para poder garantir a sua propriedade e evitar uma invasão, ele acaba transgredindo a lei. Né? Isso é um problema gerado pela própria legislação. E muitas vezes com o apoio do delegado da cidade. Pois é, isso eu não sei afirmar, mas o que acontece hoje? Você está numa propriedade rural, né? Normalmente você não tem, tem propriedades rurais afastadas, extremamente afastadas do centro urbano. Né? Até a polícia chegar lá, um socorro policial chegar lá, você já foi roubado, foi assaltado, Até porque é complicado que você corta o fio telefone. Tem tudo isso, você fica refém. Então hoje existe uma demanda da sociedade, um pedido da sociedade para que a área rural receba uma atenção especial, que o proprietário rural tenha a capacidade de defender sua propriedade, defender sua vida, defender sua família, defender o seu patrimônio. Né? A gente viu aí invasão de fazendas produtivas, né, com destruição de patrimônio, destruição inclusive de patrimônio de pesquisa genética. Isso eu tenho muitas notícias, porque minha empresa também lida com projetos de segurança. Então a gente tem muitos clientes que são proprietários de terras em área rural e que têm tido problema de invasão. Então como lidar com isso? Às vezes o elemento quer armar o caseiro. Eu falo, às vezes não é a melhor solução. Será que esse caseiro vai estar preparado? Vai gerar um outro problema? O que aconteceu com o meu caseiro? O meu caseiro comprou uma arma, ele anda de moto, e botinho, ele comprou uma pistolinha vagabunda. Foi parado pela polícia no meio da estrada, né? E ele estava com a arminha dele e como é que é? Vamos acertar a nossa vida ali, porque ele disse, não, eu não pago. Porra, foi encanado. Enio, eu faço um parênteses aqui, eu ouvi uma definição de corrupção, né? Então, que eu achei bastante interessante, que gera uma série de problemas. Então tem a corrupção direta, que é essa que é investigada pela Lava Jato e pune, né, os corruptos. Tem a corrupção indireta, que é o elemento que leva o outro a virar um corrupto, né, que incentiva a corrupção. E existe a corrupção sistêmica, que é a legislação que é impraticável de você cumprir, né, ou é a legislação que vai criar tanta dificuldade que vai ter alguém para vender uma facilidade, que também tem que ser combatida. Não é? Hoje, por exemplo, um empresário, ele vive uma condição aqui no Brasil tão difícil, gerada pela falta de infraestrutura, a extrema burocracia que a gente vive aqui dentro, excesso de impostos. o excesso de impostos. A legislação é tão impraticável que leva a tal da corrupção sistêmica. O elemento, para poder sobreviver ou para poder executar alguma coisa, ele tem que ou burlar
a legislação ou deixar de cumprir as previsões legais, né? E vai aparecer sempre alguém para vender uma facilidade. Então isso também tem que ser combatido, a legislação tem que ser revista, né? Ela é possível de ser praticada, ela é execuível, né? Porque senão leva também a um sistema corrupto, um sistema que vai gerar tanta dificuldade que o elemento ou ele cumpre a legislação e morre, ou ele não cumpre a legislação para sobreviver. Isso também é corrupção. Você empurra o elemento para a beira do abismo. Esse é o drama de todos os empresários. É o drama de todos os empresários. E hoje, com a legislação também de controle de armas, você faz o bandido, você leva a população que está vivendo um problema de segurança tão grande, que ele fala, eu prefiro estar ilegal do que deixar, vira marginal, do que deixar minha família à mercê da criminalidade. Eu estou numa área rural, eu estou tendo assaltos direto aqui, o que eu vou fazer? Eu não consigo ter o instrumento para defender minha vida, eu vou partir para a ilegalidade. E tem acontecido isso é um absurdo. Então isso tem que ser analisado também, né? É outra falácia. E você aí permite que a polícia corrupta tire proveito disso para chantagear aquele que... Vira uma bola gigante de neve. Muitas vezes... Aquele que compra a arma para se defender. Outra falácia também é jogar o problema da segurança pública em cima da polícia. A polícia pode estar cumprindo seu papel, mas a segurança não é só solucionada pela polícia. A segurança envolve uma série de fatores da sociedade, né? A polícia ela é um dos instrumentos da segurança pública, né? Mas a segurança pública também ela tem que criar legislações que permitam ao cidadão de bem ter capacidade de se defender e que dificulte a criminalidade, não facilite a criminalidade. Hoje a legislação facilita o crime. Né? Hoje, vamos falar francamente, os direitos humanos vivem cuidando do bandido, daquele que transgrediu, daquele que prejudicou a sociedade. Né? Os direitos humanos ata as mãos da polícia. A polícia hoje não pode algemar, não pode fazer isso, não pode. Se o sujeito atirar num bandido, ele vai ser afastado, ele está sendo punido. Né? É diferente de outros países evoluídos e que o policial ele é incentivado. É lógico, o policial cometer um crime, ele vai ser punido com mais rigor, porque ele é um agente da lei, ele é uma autoridade. Né? Mas o policial ele tem liberdade de ação. Se o bandido estiver em ação lá, se tiver que tirar a vida do bandido, ele vai tirar, para defender a sociedade, para defender as pessoas de bem. Nos Estados Unidos as regras são muito bem estabelecidas. Exatamente. Se um camarada vier em cima de você estiver armado e ele fugir, você atirar nas costas dele, se ele invadir tua propriedade, você pode matar ele dentro da tua propriedade. Mas se você atirar nas costas dele, você pega homicídio culposo. Quer dizer, as regras não estão claras no Brasil. As regras não facilitam o crime, né? Facilita o crime, não existe execuibilidade para o cumprimento da lei. É a tal que eu falei, corrupção sistêmica. A lei é tão impraticável que ela gera essas coisas que orbitam fora da lei. Não é? Ou seja, o cidadão deixa de cumprir a lei para poder garantir sua sobrevivência. Não é? Então isso tem que ser revisto no país. Né? Acho que a condição para o cidadão de bem, ela é bem clara. O cidadão de bem ele tem medo de descumprir a lei porque ele vai ser punido. O elemento que é fora da lei, ele continua sendo fora da lei, ele não está preocupado com a lei. Né? E se a lei não pune com rigor, menos ainda. Né? Você vai estar incentivando o crime. Né? Então, a lei tem que punir esse é o dilema rigor. do policial. Né? O dilema do policial é esse. Ele não pode exercer a função para a qual ele está designado, que é defender a sociedade. Da criança e adolescente, soltou o adolescente que matou, que estuprou, que fez atrocidades, né? Quantos policiais então, ele pega, cruza os braços, fala, não vou fazer mais, vou prender, daqui a pouco o cara tá indo visitar minha família lá para matar minha família. Outro dia eu vi um delegado dizendo, olha aqui, entregou, olha, eu vou entregar, mas eu não quero mais ser delegado. Porque do jeito que eu estou vivendo, pegar o ladrão, leva o camarada para a delegacia e ele é liberado, o que aliás é uma coisa estranha. Né? Se um cidadão normal é preso com uma arma, barbaridade, cai uma tempestade com raios, trovões e inundações em cima dele. Agora, se você pega um bandido... Bandido não. A Maria do Rosário vai dizer que ele está usando o instrumento do trabalho dele. Aliás, disse isso. Nada mais normal, isso foi dito. Ele é uma vítima da sociedade. É uma vítima da sociedade. E é normal ele portar uma arma, porque a arma é o instrumento de trabalho dele. É uma coisa, é uma inversão de valores absoluta, né?
e de valores da própria sociedade. Pelo nível de informação que você trouxe aqui, você está sendo premiado com um café gostoso. Muito obrigado. Muito obrigado. E você também, né? Eu faço para você também. Não, agradeço, né? Claro. Se eu não tomar café... Então, acho que... Eu filmei, rapidamente, eu filmei uma cena, fotografei uma cena em que 2 policiais do Rocan viram um sequestro, passaram, e os caras que estavam sequestrando o cara que estava... Uma situação dessa, os caras do Rocan passaram, largaram as motos e foram prender os bandidos. Nisso teve um tiroteio, os caras das motos conseguiram subir, e um policial novo, atirou em resumo foi isso aí, para ser rápido. E eu estava fotografando. E o menino, o rapaz que atirou, veio falar comigo orgulhoso do que ele tinha feito, que ele tinha reagido, que ele tinha impedido o sequestro, Ele que estava ele tinha frustrado uma ação criminosa. Ele pediu ele falou, testemunho? Não, ele não pediu, ele estava conversando comigo porque viu que eu estava fotografando. Chegou um oficial, que era uma pessoa mais experiente, mais velha, chamou o menino. Falou, com quem você está conversando? E o que você está falando? Aí eu percebi o menino se afastar e o oficial veio falar comigo. Ele falou, por que você está fotografando? Eu falei, não, eu estou fotografando porque eu sei uma coisa, uma ação ótima, uma ação perfeita, salvou a vida do cara. Ele falou, você não vai falar mal da gente, né? Isso vê a preocupação da polícia, né? É o constrangimento. Constrangida, né? A polícia tem medo de constrangida. agir, o policial hoje tem medo de agir. Exatamente, com medo que eu estivesse fotografando para falar mal da polícia. O que acontece? Como é que a essa realidade sensação do policial? A realidade da rua, Enio. A realidade da rua é a seguinte: o policial ele tem que pensar 10 vezes no momento de agir. Ele falou: se eu atirar, eu vou ser afastado. Se eu atirar, eu posso ser condenado. Eu posso ser incriminado. O bandido, ele pega, em segundos, ele pega e atira. Ele não pensa 2 vezes. O policial tem que pensar 10 vezes, nessa ele morre. Ou ele deixa de salvar uma vida. Né? Então, isso que está errado aqui na nossa sociedade. Tem até projeto de lei hoje para proibir policial de andar armado para salvaguardar vidas. Nós estamos falando, nós estamos dentro de um juqueria, Miguel. Não, citando de novo a Maria do Rosário, que é uma brincadeira que a gente está fazendo, porque ela é uma brincadeira, ela é uma piada. Na verdade, ela mesma falou isso. O crime se estruturou de tal forma que hoje nós temos gente defendendo o crime, argumentando em defesa do crime. É lógico que às vezes não diretamente, mas indiretamente defendendo o crime. Né? A pessoa que defende esses argumentos, na verdade, ele está favorecendo o crime. Né? E está dificultando a ação do instrumento de segurança pública, que é a polícia. E a polícia hoje está sendo vilipendiada. Pela imprensa de esquerda. Exatamente. Que é uma função nobre, na verdade. Dentro desse projeto alto da nomenclatura, desse globalismo, dessa liquidação de valores da sociedade para criar uma nova coisa, um novo contingente de pessoas, sabe, com pouco cérebro. E com uma população indefesa totalmente. Aí você tem a polícia e ganhando pouco. Quer dizer, eu sou totalmente a favor da polícia, da reestruturação. Um cara que teve cabeça de fazer isso foi o Trump. E valorização, né? Porque tem que valorizar esse tipo de profissional. Valorizar, porque arrisca a sua vida, que ele está ali diuturnamente, porque ele tem que estar diuturnamente ligado. O policial, ele não é só policial quando ele está fardado, ou quando ele está atuando lá como polícia. Quando ele vai para casa, ele continua sendo policial. Exatamente. Não é? Ele continua sendo policial. E sofre, né? Claro. Agora, a resposta dessa defesa forte do Trump deu a ele uma das alavancas para a sua eleição. A pergunta é: vai dar para o Bolsonaro? Porque é uma plataforma do Bolsonaro. Não é? Eu tenho certeza absoluta que o argumento... A defesa da polícia, a defesa da legalidade... O argumento, honestidade, e ele é honesto. O argumento, defesa da polícia... Valores de família. Ele é. Valores da família, ele tem. Esses são
pontos que ainda não foram explorados, ainda não foram a discussão pública ainda não foi colocada no limite. Mas a contraposição da oposição ao Bolsonaro, em todos os níveis, já está inteiramente em funcionamento. A máquina de agressão ao Bolsonaro e aos valores da família. Tentando desqualificá-lo. Quando você vê a TV Globo fazendo o que ela faz, meu Deus, eu não entendo uma emissora se destruir desse jeito, destruir e ser destruída. É suicida, né? Não é só, é a imprensa inteira, né? A imprensa Agora, inteira. A Folha, a própria Veja, não sei. A Veja, quer dizer, você tem hoje... Eram marcos da imprensa. A Folha de São Paulo foi um marco da imprensa. Como a Veja, mas de jornalismo verdadeiro, que não é racional, né? Na maioria das vezes não é racional. Ela Mas elas trabalham... Sabe quando um prédio é invadido pelas águas e os seus alicerces começam a desmoronar? O edifício social está começando a desmoronar. E é isso que eles querem. Não é preciso... Você não vai lá explodir com dinamite o terceiro andar. Não, você vai comendo ele por baixo. Entende? E eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse estar tão à direita como eu estou hoje. Hoje eu sou um cara de direita. Eu sou um conservador. O que é um conservador? É tudo contra isto que está proposto pela mídia, pelos políticos, nesse acolchamamento mútuo para trazer benefício para os ladrões em detrimento daqueles que tentam manter a sociedade em pé com valores perenes. Ok? 30 segundos para cada um falar aquilo que quer falar. Ok, se nós pudermos resumir as aspirações da nossa sociedade hoje, é simplesmente de ter justiça, ter segurança e ter igualdade de condições de acesso às coisas. Hoje nós não temos. O nosso país, se criou um país de poucos, né? De elites que criaram falácias e submeteram a sociedade a restrições que hoje a sociedade está percebendo que não cabem mais. Né? Então, por isso que a gente tem esses movimentos de a população hoje querer ter o direito de se defender com armas, de querer ter acesso às coisas, ter justiça, a justiça para os grandes também, não só para os pequenos. Né? Olha, e nos meus 30 segundos, eu também queria dizer que o Facebook contribuiu, não sei se vai continuar contribuindo, mas até agora ele foi um veículo revolucionário, porque deu ao povo a possibilidade de dizer aquilo que ele pensa. E nessa troca de opiniões e de impressões, nós temos crescido, todos nós, a partir desse diálogo franco que vai produzir a cultura necessária para a mudança do país para uma coisa melhor. E a verdadeira liberdade de expressão. Né? Exatamente. A liberdade de expressão. Eu não diria nem que foi o Facebook, mas foram as redes sociais, de forma... Tá melhor colocado. De forma geral. Mas então, a gente não precisa nem de 30 segundos, né, Hélio? O importante é acabar com essa inversão de valores que há 20 anos vem impregnando a nossa sociedade. Inversão de valores em todos os aspectos. Na questão da defesa do cidadão, na questão do empresário que não consegue mais trabalhar, que quem é honesto não consegue mais empreender, não consegue mais contratar funcionário, não consegue mais fazer coisa alguma. É uma inversão completa de valores que precisa terminar simplesmente. E esse ajuntamento de pessoas, a aglutinação de pessoas nas redes sociais é o que tem que fazer a diferença daqui para frente. Só uma observação. Outro dia eu fui renovar o meu passaporte italiano e tinha uma fila quilométrica. As pessoas querem ir embora. Estão indo. Quem tem grana vai embora. Hoje eu vi uma atrizinha. O que é lamentável, né? Se a gente pensar bem, né? Muito perdendo a crença no país, né? Conseguiu o nome de a crença no Você país. não Deixou de acreditar. Não tem mais oportunidade. Né? E a grana, acabou a grana, acabou o direito de resposta no sentido do voto, por exemplo, porque todos os partidos são de esquerda. E porque existem urnas esmatematizadas.
E Porque pois existem todos os recursos possíveis para que essa situação perdure, né? exatamente. E a urna, e tem, olha, o STF, que é a maior desgraça que já aconteceu nesse país. É o desmantelamento da justiça.